Boa tarde, prazer estar aqui com vocês, mais um ano, né? Eu participei da primeira edição e agradeço as palavras de Léo. Léo é uma pessoa assim que é fantástica, assim, eu admiro, acompanho, incentivo todo lado do trabalho dele, né? Assim, e o quanto ele tem, né, motivado as pessoas num processo de trabalho daquilo que é a vocação da gente que escolhe ser médico, que é salvar vidas, né? Porque tem gente que consegue atender o paciente, outro paciente, exercitar aquele processo. A partir do momento que você consegue motivar as pessoas para que outras pessoas consigam dedicar uma parte da sua vida, seja voluntariamente, seja profissionalmente, a trazer talvez essa das coisas mais nobres que tem, óbvio que não desmerecendo as outras, que é a possibilidade da gente ajudar, da gente tirar pessoas que estão no estágio de risco, seja no trauma, seja na cardiologia, seja na pediatria em diversas áreas. E se a gente não consegue às vezes salvar a vida, mas a gente alivia, dá conforto. E é essa a missão nossa, né? Mas antes de começar a falar o tema, agradecer a vocês aqui, né? Eu acho que esse congresso é de multiplicadores do bem, né? Eu acho que uma parte importante, além da parte motivacional, é aquela questão da gente conseguir identificar pessoas em situações de risco e o risco mais grave que talvez a gente tenha uma parada cardiorrespiratória, né? Se você se machuca, você tem um risco, mas a gente tem que ver, trauma, como o Léo falou, eu sou cirurgião de formação, mas uma parada acho que não tem nada mais grave. E a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão do tempo, né? E como essa questão do tempo ela é crítica, né? E boa parte desses pacientes que apresentam uma morte súbita, uma parada, tá no trabalho, tá na fila do ônibus e que perde o sentido e vai ali, né? É um infarto, né? Então, se a gente começar a pensar, né, em termos estatísticos, né, eu brinco às vezes de dizer na apresentação que eu faço, segunda-feira que vem vou estar em Porto Velho dando aula sobre isso. Eu rodo o Brasil inteiro, né, tentando mostrar, né, que a parte de vocês é fantástica, é fundamental, de quem está ali, de quem presencia, de quem pode ativar o sistema, e é o que a gente vai falar sobre isso aqui, né? Partindo de um conceito, né, assim, um problema, vocês têm um problema na mão, né? Você tem uma situação e você pode fazer duas coisas. Eu dizer assim, ó, tem um problema, quer que eu fazer isso? Nada. Aí tem outra parte que é que eu posso fazer isso, eu vou reclamar, porque alguém devia ter feito e não fez, que é o nosso normal, né? O governo devia, o governo estadual, o governo municipal, a família, o tio, é a gente jogar para as pessoas a responsabilidade sem se fazer aquele questionamento assim, o que é que eu posso fazer? De tudo isso, até no contexto político que está passando no país agora, assim, a culpa do governo, não sei o que, não se esqueçam de que quem colocou aqueles rapazes lá fomos nós, né? Nós de uma maneira geral, através do voto, de que forma chegou. Então, assim, eu tenho um problema, né? Eu sou cirurgião de formação e quando eu comecei a trabalhar no SAMU, a gente pensa no SAMU, né, Caetano, assim, olha, trauma, ambulância, acidente, vítima, assim, de afogamento, né, Jorge? A gente pensa, assim, naquelas coisas mais assim. E a gente meio que se assusta, que quando a gente chega no SAMU e percebe assim, ó, a maior parte dos atendimentos não são atendimentos de trauma, da cirurgia, são atendimentos clínicos. Então, 60% do que hoje tem, isso é praticamente uma média nacional, são patologias clínicas, assim. E dessas patologias clínicas aí vem, né? E a diabetes, hipertensão, o infarto agudo do miocárdio. E se você for parar para pensar, existem 5 doenças que são críticas e onde são tempo dependentes. Se eu estou com uma dor na vesícula, se eu tenho sei lá, uma febre, uma asma, a gente ainda tem um determinado tempo. Mas tem 5 patologias que botem na cabeça de vocês, 5 coisas que assim, ó, cada minuto conta. Né? Cada minuto conta da intervenção entre você reconhecer, entre você fazer o diagnóstico, entre você fazer a intervenção terapêutica que precisa e dar alguma chance àquela pessoa de sobreviver. Quais são elas? Primeiro, trauma grave, né? A gente sabe que aquelas situações traumáticas, se você não intervir, aquele sangramento, aquela situação, aquilo ali, o paciente vai morrer, né? Então eu tenho um AVC, né? O AVC também é uma obstrução de uma artéria que vai para o cérebro, ou a ruptura de uma artéria que irriga o cérebro, e que cada minuto conta. Ele tem um pouco a mesma lógica do infarto que a gente vai falar aqui, então o processo de trabalho é muito parecido, que eu tenho uma que a gente chama de janela terapêutica, né? A janela terapêutica do infarto está em minutos, né? Em 10 minutos, né? O paciente tiver uma parada cardiorrespiratória, se não houver uma atenção, assistência, né? Um RCP, uma ventilação, uma distribuição adequada, o paciente vai morrer. Bom, é fato. Então, assim, eu tenho um infarto, AVC, o trauma grave,
A gente tem ainda a questão da sepse, né? Então, quando o paciente começa a desenvolver um quadro séptico, se você não coloca, não dá, digamos assim, um antibiótico da forma oportuna, e a insuficiência respiratória, que aí entra a questão da obstrução de via aérea, né, dos componentes respiratórios. Então, dentro dessas patologias, é tempo dependente. Então, quando a gente olha o sistema político, assim, que foi adotado pelo país, de colocar um sistema de atendimento pré-hospitalar, se eu pego um paciente infartado, o que é que chegava? Eu chegava lá no SAMU, pacientes com dor no peito, e o que é que a gente faz? Aí eu mando a ambulância. Aí a ambulância chega no cara, o cara diz, eu tô com dor no peito, tá doendo, tá. Bom, o que é que eu vou fazer? Eu posso tratar, eu posso botar dentro da ambulância e deixar na porta do hospital e dizer, bem, resolva aí. Né? Então, ainda mais no nosso país e dentro de um contexto mundial. Se você vai olhar, 1/3 da população do nosso país, ou seja, eu brinco assim, dizendo assim, 1/3 dessa sala vai morrer de doença cardiovascular. A gente vai morrer de alguma coisa, tenho certeza disso, né? Então, 1/3 é de atendimento cardiovascular. E assim, bom, o problema está dado, está na minha mão. Ter um SAMU, eu tenho um serviço que atende aqui na minha região metropolitana 3 milhões de pessoas, e que uma pessoa quando liga, e às vezes assim, a população é incrível, que ela liga para você, pede socorro, e ela espera que você dê a solução. Ela não espera que você vai ligar para o 92 ou vai ligar para o 90 na questão de segurança pública, assim, quem mandou morar aí? Quem mandou não se cuidar, entendeu? Quem mandou não fazer as coisas, cuidar dos seus fatores de risco? Eu espero que você dê a solução. E para mim era extremamente desconfortável eu chegar com a ambulância até o paciente, eu saber, eu como médico, o treinamento que a gente faz da equipe, que eu tenho um paciente que tem uma síndrome coronariana aguda, e o que é que eu tenho para oferecer a ele? Um Uber, um táxi. Se eu entrar aqui que eu vou levar o senhor, porque se o cara bem infartado, se ele tiver dor no peito, pegar um Uber, ou pegar se uma ambulância ou um SAMU que não faça nada, dá no mesmo. Então eu vou pagar uma equipe cara e vou gastar o dinheiro público de vocês que pagam impostos para fazer um táxi, um transporte. Né? O pessoal já tem até um nome bonitinho, SAMUber. SAMUber. E tem muito lugar no país que é assim, o cara chega, ótimo, no trauma não, até imobiliza. Mas o paciente clínico, o que eu vou fazer? Nada. Bota ali no carro e leva. Então você vai pagar um salário de médico que não é barato, digamos assim, não é pouco. Também não é lá essas coisas todas, né? Eu vou pagar um salário de enfermeiro, de condutor, treinar uma equipe inteira para quê? Bota dentro do carro e leva até a porta do hospital e deixa no hospital. Então assim, aí vem aquela coisa assim, eu tenho um problema, vocês, nessa questão do empreendedorismo, eu tenho um problema, eu vejo a situação. E que solução a gente tem? Onde é que a gente vai arrumar a solução? Primeiro, para a literatura, né? O que é que se faz no mundo com o paciente infartado, né? Então, assim, como é os sistemas, quais são os melhores resultados? O que é que se faz de melhor para poder eu dar assistência a essa pessoa, já que é uma doença que é tempo dependente, né? Já que é uma doença que é tempo dependente, esse slide aqui mostra um pouco da nossa evolução, por que é que a gente chegou nessa situação de 30% da nossa mortalidade, ela está relacionada à doença cardiovascular, né? Antigamente você saía até de casa para ver um amigo. O próximo, você lembra, já conhece esse slide, né? Então eu ficava pensando, meu Deus, qual será o próximo estágio nosso da evolução? Como será? Alguém faz ideia de como é que será o nosso próximo estágio? A gente já está nele, está aqui. Porque agora, assim, antigamente a gente saía para ver um amigo, né? Agora nem vê, agora conversa dentro de casa, a família, você vê na mesa, assim, o pai conversando com o filho pelo zap, você andando na sala, assim, você vai fazer o que hoje, não sei o que. Então a gente ainda saía de casa para ver um amigo, agora nem isso mais, agora a gente só se vê virtualmente, a gente levantava para trocar um canal de televisão, agora o controle remoto, a gente não faz mais nada. Então dá piorar, porque a alimentação é ruim, agora ainda tinha um certo grau de sedentarismo, agora que acabou mesmo, né? Porque os únicos músculos que a gente move atualmente são dos dedinhos. E vai agravar a situação, né? Então, assim, essa é a situação do que a gente colocou. Mas está aqui o paciente. Está aqui ele que está com a dor no peito e que vê aquela ambulância chegando na porta para salvar. Você chegou alguém para salvar a minha vida, porque todo mundo sabe que doença do coração grave, mata, né? Então, assim, essa doença tempo dependente, esse é um trabalho científico que foi feito em cães, né, em cachorro, né, e que mostra exatamente isso. Esse aqui é um músculo cardíaco, aqui está uma câmara cardíaca do coração. 40 minutos depois... 40 minutos depois eu tenho essa área cinzazinha que está aqui e que já mostra que parte do tecido desse coração já morreu, né? Se eu olho assim 3 horas depois, era a quantidade de tecido de coração que morreu. E aí vem aquela história do infarto, assim, Ivan tá falando um negócio que desde o mundo eu já vi tanta gente infartar e não morrer. É uma doença que não é assim também, né? A meu tio infartou, tá aí, minha avó, tal. Assim,
Às vezes a pessoa não morre de vez, mas ela às vezes morre para a sociedade. Algum dano ela vai ter. Antigamente ela trabalhava fazendo não sei o quê, aquele que não morreu mesmo, que vai a boca-chão para o cemitério, que se os pasmem com os números que eu vou dar para vocês. Quando eu comecei a estudar e a buscar isso na literatura, o número que eu encontrei é que assim, ó, 50% da morte está na primeira hora. Na primeira hora. Está na mão de quem? Será que está na mão da UCO, da unidade coronariana específica? Está na mão do cara do atendimento da cardiologia lá? Ou está na mão de vocês que estão na rua, que estão no ponto de ônibus, e que estão assim, na unidade de emergência, ou que estão no bombeiro, que estão ali, que presenciam aquele paciente sentir a dor no peito, né? E assim, a dor no peito é um sintoma fantástico. A gente tem que agradecer por ter dor, porque a dor que diz assim, tem algum problema, você precisa resolver. O dente está doendo, ele dói porque tem algum problema. Então, um importante sinal de alerta para a gente. Então, quando o paciente tem a dor, ótimo. Quando não tem, ele perde a consciência. Tem um videozinho que eu acho que está aqui, que dá para mostrar para vocês também. Acho que eu não copiei esse segundo vídeo. É um baterista daquela Esmeralda General, Santa Esmeralda e tal, e que estava em um bar fazendo, terminou não copiando o vídeo, agora que eu lembrei, ele estava lá batendo no show, em pleno show, e aí na bateria ele vai cair em cima da bateria e morre. Não teve aquele negócio, seu coração está com problema. Simplesmente muita gente, o primeiro sintoma do infarto é a parada cardiorrespiratória. Né? E aí entra exatamente o reconhecimento dessa pessoa que está tendo uma perda de consciência, de que eu tenho uma parada cardiorrespiratória, eu consegui fazer o acionamento do serviço de urgência, eu buscar um desfibrilador mais próximo, que a maior parte das vezes essa parada se dá porque o coração, ao invés de bater, ele começa a tremular, então não manda sangue mais para o cérebro, não manda sangue para o próprio coração, então se não tem oxigênio mesmo, acabou. Né? E eu tenho que iniciar um RCP para ganhar tempo, para poder esses recursos chegarem, para a gente tentar salvar aquela vida. Então isso é progressivo, depois de 96 horas, assim, o músculo cardíaco já morreu todo. Então, além de tudo, ainda é um custo social enorme, porque esse cara que infarta, com 50, com 60 anos de idade, ele trabalha, ele paga imposto, ele paga INSS, sabe, sustenta a casa, né? Ele tem ali a família que ele é responsável, e aí ele infartou. Agora, tudo isso que eu ajuda o país a crescer, agora eu não vou mais pagar imposto, agora eu não vou mais pagar INSS, agora eu não tenho mais como sustentar minha família, agora eu vou ser consumidor dos recursos. Então, às vezes, eu vou aposentar porque eu não consigo mais, eu vou consumir remédio, porque eu tenho que tomar 4, 5, 6 medicações para controlar a insuficiência cardíaca que fica depois disso. Eu vou ter que reinternar, porque quantos de vocês trabalham no hospital aqui que vai ser que é aquele insuficiência cardíaca, o que foi que teve? Aí eu infartei um ano retrasado e vive no hospital voltando, com isso, até ele morrer mesmo, ou até ter outro infarto. Porque uma boa parte das vezes não é uma artéria só que está envolvida, são várias. Então esse é um problema sério, né? Então aqui, dentro da duração da oclusão, a gente tem assim, a medida de que o tempo vai passando, eu não consigo salvar aquele músculo cardíaco. Né? E aí, aquele músculo vai morrendo, e aquilo cria uma limitação funcional. Então todo mundo que infarta vai ter um problema. Seja porque ele vai morrer de vez ou porque ele vai ficar com uma insuficiência cardíaca, seja classe 1, 2, 3 ou 4. E esse problema está em uma pessoa que morreu de febre amarela, 10 de dengue hemorrágica, não. Em 30% da nossa população que está na fila para morrer de alguma coisa dessa. Então, assim, é sério. E o que é que o poder público tem feito para chegar por causa assim, pare de fumar, se exercite, cuide da sua pressão arterial, cuide do seu diabetes, né? Se você tem um histórico familiar, o que é que você pode fazer para você evitar? Porque tem como evitar. Se você buscar parar de fumar, tratar os fatores de risco, você não vai infartar ou vai fazer isso mais tarde. E o que é que vocês têm visto ser feito sobre isso? Campanha na televisão, já viu assim? Olha, eu tinha até separado uma campanha americana, mas era toda em inglês. Mas assim, coisas mais sérias mesmo, ações governamentais, para evitar que essas pessoas morram. E que morrem todo dia, toda hora. O cálculo que eu fiz na época para Salvador, em termos de parada cardiorrespiratória, tem um trabalho que eu achei que mostrava assim, ó, a população ela tem uma morte para cada 1.000 habitantes por ano. Multiplique vezes 3 milhões, dá 8 paradas cardíacas por dia em Salvador. Só. 8 por dia. Ou seja, me diga alguma coisa que seja mais grave do que essa. Então assim, a gente precisa estabelecer uma estratégia. Aí eu disse assim, bom, esse outro estudo que eu cheguei lá e disse assim, ó, a cada hora que eu atraso o tratamento do infarto, eu tiro 11 dias de perspectiva de vida da pessoa. E não é só eu mandar a ambulância do SAMU para poder atender o cara que está com dor torácica, eu tenho que saber para onde eu vou levar. Porque não adianta nada eu levar o paciente e largar numa UPA que não vai fazer nada. Por que vai fazer na UPA? Eu faço na ambulância do SAMU. Bom, para onde eu vou levar esse doente? Que adianta
tem um tratamento que precisa, porque eu estou ali assim, tá bom, eu estou aqui para coordenar o SAMU, as ambulâncias estão funcionando, está funcionando, a de operação está boa, tá bom. E o resto não é comigo, não é da minha responsabilidade, não tem nada a ver com isso, não é comigo. Então a gente se enxergar assim, eu não me envolvo com o problema. Eu cumpro, é para bater carimbo, eu bato carimbo. Bato carimbo. Sim, o que você está fazendo com isso? Não interessa, mandaram bater carimbo, eu estou batendo carimbo e acabou. Né? Então assim, eu tenho uma responsabilidade com a vida daquelas pessoas. A mim me foi dada a confiança de coordenar um serviço que cuida da saúde de 3 milhões de pessoas. E eu não posso simplesmente, se o meu problema é mandar a ambulância até ali. O restante não é comigo, cada um que se vire. E é por isso que o serviço de saúde está assim. Porque a atenção básica não conversa com o SAMU, que não conversa com o UPA, que não conversa com o hospital, que não conversa com a atenção domiciliar, que não conversa com ninguém. Cada um empurra o paciente para o outro e aí você fica perdido. Não tem um fluxo de informação, você não sabe o que fazer de nada. Bom, né? Então assim, desde o início do sintoma até chegar a ambulância, eu tenho que procurar o hospital, que lá tem um tratamento adequado. E tem uma importância, todo mundo sabe que Léo, a França tem... A Bahia é maior que a França. A Bahia é maior que a França. Óbvio que tem uma população muito menor, mas se você for olhar em SUS, para eu fazer um cateterismo, fazer o que a gente chama que é o tratamento melhor de angioplastia de resgate para 14 milhões de pessoas, 24 horas por dia, 7 dias por semana, eu tenho em Salvador. Então quem infartar em Barreiras, em Conquista, em 24 horas por dia, que a gente sabe que é o melhor tratamento, vai achar em Salvador essa resposta de eu conseguir chegar, considerando cada minuto importante, que quanto mais cedo ele chegar, maior chance ele sobreviver. Vou mostrar para vocês os resultados nossos. Só tem aqui. Então quem infartar em Tororó, dor no peito, e aí, faz o quê? Irecê, tem UCO, eu tenho que considerar toda essa questão dessas distâncias. Então, à medida que o tempo vai passando, até eu chegar ao laboratório de cateterismo, as células musculares que eu mostrei naquele primeiro slide vão morrendo. E eu vou fazendo o quê? Nada não, vamos fazer alguma coisa. Né? Então assim, bom, primeira coisa que eu pensei, o que é que eu posso fazer dentro da minha ambulância para dar o tratamento que a literatura preconiza como melhor. E a gente foi na requalificação de todas as medicações. O que é que eu tenho que dar? Aí vai dentro do protocolo do MONA-ABC, morfina, oxigênio, nitrato. Tudo isso eu posso ter dentro da ambulância? Posso. Então, assim, qualquer emergência que você for no mundo vai tratar o paciente infartado assim. Vai dar morfina, oxigênio, óbvio que tem indicações e contraindicações de tudo isso. Eu tenho que saber a dosagem. Então, a gente passou a ter isso da ambulância. E pense em você o seguinte, eu já fui em serviço do SAMU aqui esse ano, né? Esse ano eu já fui em vários, eu dou aula, esse ano já dei aula aí em Juazeiro do Norte, já dei aula em Fortaleza, estou indo para um monte de lugar aí pelo país. Aí você chega assim, Clopidogrel. Eu cheguei num SAMU aqui com um coordenador médico e um cardiologista. Aí eu pergunto na ambulância SAMU, avançada, tem Clopidogrel na ambulância? Não. Não, aí eu, não tem Clopidogrel. Me deu uma justificativa, veja bem, né? Veja bem. Assim, um comprimido de Clopidogrel custa 75 centavos. A AS, tem ambulância do país que não tem um comprimido de AS. Mas o SAMU está funcionando. Para mim isso não é funcionar. O modelo que a gente adotou de pré-hospitalar, eu levo ao hospital até a pessoa. Então, ou seja, eu tenho que levar o tratamento até a pessoa. Né? Então, assim, dentro de tudo isso, a gente continuou pesquisando o que é que eu posso fazer. Qual é o melhor tratamento do infarto? Infarto nada mais é do que uma artéria do coração que obstrui. Então, a minha missão, que foi dada, botar na cabeça de vocês, que vocês são treinados para isso, de dar uma resposta rápida, é abrir aquela artéria. A artéria obstruiu, como é que eu vou desentupir aquela artéria do coração? Duas maneiras. Se não desentupir, o coração morre, não é isso? Então, bota na cabeça, eu tenho que desentupir aquela artéria que está entupida no coração, está obstruída. Eu tenho duas formas. Uma, eu corro para o laboratório de hemodinâmica, seja se eu estiver em Barreiras, para vir aqui para o Ananeri fazer uma angioplastia primária que demora horas. Ou a outra, eu posso instituir um medicamento que vai lá e dissolve aquela obstrução e o coração volta a circular normalmente. Né? É possível ter isso? É possível ter essa medicação? Sim. Né? Então, eu tenho um medicamento que vai lá e destrói. Ah, mas é caro. Quanto é caro para você? Quanto é caro para você? Diga aí, diga um preço de uma medicação. Um medicamento caro. Uma ampola. 5 mil. É o preço que custa. 5 mil reais. Rapaz, você vai comprar um remédio de 5 mil reais uma ampola botar na ambulância? Se fosse para salvar a sua vida, você achava que era bom? Excelente. Se fosse que você tivesse infartado, quanto vale uma vida? Vale. Né? Se vocês forem olhar os tratamentos de oncologia que existem hoje aí no SUS,
são 15, 20, 30 vezes mais caro para um paciente que muitas vezes não consegue ter o resultado que isso aqui dá, porque eu desobstruo e salvo o músculo cardíaco da pessoa. E aí corri atrás. Tem que ter, tem que ter, tem que ter. Isso já em 2007. Onde é que tem? Só no estado tem, no governo do estado. E aí eu fui no sistema de saúde do governo estadual, a prefeitura do município, né, o Samuel do município, eu disse, você tem o trombolítico? Ele tem, eu sim. Você usa aqui? Usa. Ó, eu consegui, estudando, descobri que se eu pegar esse seu remédio que fica aqui no hospital e aplicar lá no SAMU, quando eu atendo o doente, que eu vou conseguir fazer isso 1 hora antes de eu conseguir trazer ele até aqui, eu reduzo muito a mortalidade. Porque você não deixa na minha mão, não vai usar, eu não vou trazer para cá, você não vai dar no mesmo paciente, não vai fazer mesmo. Rapaz, deixa comigo. Eu faço esse favor para você. Eu estou fazendo o seu trabalho, olha só, eu vou pegar, vou atender. E assim a gente começou, porque eu sei o dinheiro, eu dou o jeito que eu deixou comigo. E quando eu entregar o paciente aqui, eu entrego ele e a ampola, o casquinho vazio, para não dizer que eu fiquei com a medicação, que eu levei, que eu vim. Tá aqui o remédio que eu usei, o nome. Aí você me dá uma outra que eu deixo na ambulância de novo. Entendeu? Eu gastei, você me dá outra. E assim a gente começou, em 2007, a fazer a aplicação dessa medicação. Era uma quebra de paradigma. Até hoje, eu ainda fico dando aula, assim, meu filho tem que fazer. Você está com um paciente que está infartado, está com a artéria obstruída, está com remédio da mão, fazer o quê? Ah, veja bem, é uma injeção na veia. Ah, mas eu não tenho prática com esse procedimento, ele é assim, complicado. Rapaz, você vai deixar a pessoa morrer porque você está... Se você não acha que você não está seguro, se capacite. Mas assim, a pessoa vai... E a gente mostrava assim, morreu, 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 morreu. Porque a pessoa não queria dar esse medicamento. Então assim, a diferença, a questão estava entre eu dar o medicamento ou eu transferir o paciente para o hospital. Né? O que é que eu vou fazer? Bom, óbvio que a angioplastia, o cateterismo não é uma opção excelente. Né? Então, assim, a decisão grande era essa. Trazer esse conceito para as pessoas de que, assim, SAMU não é táxi. Eu tenho que levar o médico, o enfermeiro, eu tenho que iniciar tudo o que eu faço na emergência, eu posso fazer na ambulância do SAMU. O eletro, que é a coisa principal. Corri atrás para comprar equipamentos do SAMU, que o que tinha no SAMU não fazia CG 12 derivações. Corri, essa é assim, é não desistir nunca. Sabe aquele Joseph Klimber, aquele videozinho que tem, né? Não desiste nunca, era eu, mais ou menos assim. Eu chegava para o secretário de saúde e assim, tem que fazer isso, mas esse ano não tem dinheiro, porque não tem condição, porque não tem, não sei. E o ano que vem você tem? Ano que vem a gente conversa. Então, abri o orçamento, primeiro dia do ano, oi. Oi, tudo bem? O senhor falou que era para vir aqui esse ano para ver se tinha. E a gente conseguiu comprar os monitores multiparamétricos, botou o lançador de troponina, e conseguimos comprar o autopulse, e conseguimos fazer tudo, porque assim, eu tenho a missão de salvar a vida dessas pessoas. É para isso que eu estou aqui coordenando esse serviço. Né? Então, assim, a gente tem um outro problema que é a questão do trânsito. Bom, eu decidi, e aí lá para 2008, a gente conseguiu fazer a primeira angioplastia primária de Salvador. Tanto que o Dr. Roque Aras, que é o chefe da cardiologia, me ligou, Ivan, parabéns, fizemos a primeira angioplastia em 2008, vai fazer 10 anos. Coisa que em todo lugar do mundo já é rotina. A gente fez a primeira angioplastia primária. Hoje, às vezes, tem dias de a gente fazer 2, 3 por dia. Por dia. Né? E aí conseguimos o Ananelli fazer a primeira angioplastia. Tá vendo que dá? Tá vendo que dá? Tá? Ah, porque não dá tempo de chegar dentro da janela, porque tem a angioplastia, porque o cateterismo. Tem pessoas que só conseguem enxergar os problemas. Tem pessoas que conseguem visualizar as soluções. E assim, a gente tem que buscar. Tem um problema? Ótimo, você já fez um diagnóstico, mas a gente precisa mesmo do tratamento. É achar a solução para esse problema. Se você esbarrar na primeira porta fechada, tem um problema, não vou desistir, não vou fazer mais nada. A gente tem que enxergar a solução. E é isso que a gente precisa dentro de cada coisa da vida da gente. Eu achei um problema bom. Tem um obstáculo, tem um entrave, tem uma coisa. Vamos ver como é que a gente vai resolver esse problema, que é para isso que a gente existe. Então, assim, problema do tempo. Olha o trânsitozinho de Salvador, aqui é a vida paralela, né? Assim, e aí o paciente está ali, quer saber se aquele negócio é o eletro ou o que ele vai ter que fazer para chegar no hospital. Né? Então é o caminho que ele vai percorrer. É uma grande dificuldade, né? E eu tenho o tempo correndo. Tem parâmetros da literatura que diz o seguinte, ó, na hora de tomar aquela decisão, se eu vou usar o medicamento ou se eu levar o cateterismo, eu tenho que ver assim, com quanto tempo eu chego lá no laboratório? O mundo diz que são 90 minutos para estar com a artéria aberta, com o balão na artéria, abrindo. Né? Não é fácil. Na França tem um estudo chamado FEST-EMAI, que eles disseram que lá na França, então é hemodinâmica em cada canto, né? É fácil o acesso, é 5 horas o tempo médio. 5 horas. Aqui no carnaval desse ano, o paciente chegou no posto de saúde, que fica ali montado no Shopping Barra, com 40 minutos de dor, 1 hora depois ele estava com a artéria aberta e salvo. Graças à agilidade. Não fiz nada diferente, eu não inventei a angioplastia, eu não inventei nenhum remédio, eu só fiz as pessoas se conversarem.
né, entenderem que o propósito da gente é salvar a vida e se ajudarem mutuamente, ao invés de se atrapalharem. Porque tem gente que é assim, aí tá fazendo um negócio que é legal, vou atrapalhar, porque eu não quero ver ele brilhando, não. Assim, tá dando muito certo, então eu vou atrapalhar, porque senão a pessoa, assim... E as pessoas entenderem, hoje tem um grupo de colaboração dentro da ferramenta que eu vou mostrar para vocês, que tem 180 pessoas online. Quando tem um infartado, os 180 discutem, com o objetivo de dar o melhor tratamento para a pessoa. Então eu tenho isso, tem um trânsito aqui, um engarrafamentozinho pequeno na China, entendeu? Aqui é Salvador Paralela, antes do metrô, olha como era bonitinho a paralela. E eu tenho situações de grandes distâncias. Essa daqui é uma fotografia, tem alguém de Sergipe aqui? Não. Sergipe é o menor estado da federação. Pequenininho, aqui do lado. E essa ambulância ali é de Canindé, escrito Sergipe aqui, esse Canindé de São Francisco. E se você for olhar, tem um trabalho que o Dr. Fábio Serra de lá colocou, que o trabalho dele chama Via Crucis. O paciente, assim. Quando a gente tinha a ferramenta da telemedicina lá, entendeu? Aí a gente olhava assim, a telemedicina avisava, ó, tem um paciente em Canindé de São Francisco, que eu olhava o eletro, que está infartado. E que era para correr para estar dentro de 1 hora dentro do hospital, né? Ou trombolizado. Aí no dia seguinte eu recebia de novo um alerta. Opa, eu conheço esse nome. Aí eu olhava, é o de ontem. Ah, agora ele está em Lagarto. Aí ele saía dali, não deu jeito, foi para um hospital maior, não resolveu. Ele, coitado, não posso fazer nada, né? É de lá de Sergipe. Aí no dia seguinte, eu recebendo um alerta de novo, o paciente infartado já está no Hospital João Alves, lá de Recife. Eu digo, 3 dias no estado que é desse tamanho, para ele conseguir um tratamento para o infarto dele. Que deveria ser o que a gente faz aqui em Salvador. Em meia hora ele está medicado com a artéria aberta e com o coração salvo. Então eu tenho essas grandes distâncias, você imagine que alguém que infarte em Porto Seguro vai fazer o quê? Vim para cá de ambulância, para chegar aqui em Salvador. Quantas horas depois? Né? Então, assim, o conceito de tratar infarto, esse é um slide do Dr. Patrick Goldstein, chefe lá do SAMU de Lille, presidente da Sociedade Francesa de Medicina de Urgência, que assim, eu vejo um coração pegando fogo, eu vejo uma casa, é como se fosse um bombeiro, eu vejo a casa pegando fogo ali dentro. E aí o cara chega, ele é do bombeiro, dá o diagnóstico, bom, o diagnóstico está feito. Como é que eu soluciono o problema? Tem 2 maneiras. Ou eu tiro a mangueira de incêndio e vou apagar o fogo, ou o cara que é mais tranquilo diz, aqui dá trabalho. Eu vou pegar, né? Vou pegar a casa, vou botar aqui no fundo do caminhão, levo lá para o quartel, lá é mais tranquilo, tem a equipe para me ajudar, entendeu? Então assim, é mais fácil, é o que é melhor para você ou o que é melhor para o doente. Né? É isso que a gente tem que optar. Então esse é um conceito assim, eu pego um paciente que está infartado, eu dou o remédio dele para abrir a artéria dentro de casa, ou eu vou pegar para dar um remédio para ele no hospital, dá no mesmo. Alguém em São Paulo uma vez me perguntou, você tem coragem de dar Clexane, metalisa, para paciente dentro da ambulância? Eu digo, tenho, por quê? E se sangrar? Eu digo, rapaz, se ele sangrar, ele vai sangrar em casa, na ambulância, na casinha de sapé, aonde ele tiver sangrar. Não tem, que eu saiba, não tem nada dentro da ambulância que propicie o vibrar assim das plaquetas, entendeu? Atrapalha elas, aí o paciente vai sangrar porque as plaquetas estão vibrando. Não tem. Então, assim, agora, eu sei que se eu deixar para fazer isso lá, é pior para ele, que todos os dados da literatura mostram isso. E assim eu vou fazendo, é quase um missionário, né? O ano passado eu fui para Palma, para Brasília, eu fui para Parauapebas, eu fui para São Luís, Maranhão, já fui para Natal, já fui para Recife, todos os lugares do país que eles dizem assim, meu Deus do céu, a gente precisa tratar os pacientes infartados, né? E está aqui, finalmente, apagando fogo na central. E aí a gente veio uma ideia, isso aqui é uma ambulância, foto numa ambulância do SAMU da França, que eu fui quando eu estive lá no congresso do SAMU, e disse, ó, os caras fizeram um kitzinho para tratar infarto, né? Então tem todas as medicações, aquele mono ABCH está tudo ali dentro. Então não tem mais desculpa, porque a gente reclama assim, mas eu não vou fazer isso não, porque aqui não tem condição, esse hospital não dá condição de nada. E aí eu disse assim, não tem condição não? Aí abri aqui essa mochilinha, que essa mochilinha tá assim, ó. Você abre e tá escrito MONABCH. Aqui fica a ampola da morfina, aqui fica o cateter 2 para ele se lembrar que tem que botar oxigênio, aqui fica o nitrato, AS, não sei o quê. Então quando o paciente está infartado, tá aqui. Só pode estar faltando uma coisa, o seu conhecimento e a sua vontade, porque o restante está tudo aqui. E se for trombolizar, o trombolítico está na aba de trás. Não tem motivo de você não fazer. Agora me diga porque não quer. Porque vai deixar morrer, né? Porque se ele morrer, vai dizer que foi Deus, mas se eu começar o tratamento e ele morrer, vão botar a culpa em mim. Tem gente que diz isso. Então, assim, isso aqui são dados também que eu fui buscar na literatura, de que nos Estados Unidos eu tenho $70 mil para cada vida salva. Porque aquele cara produz. Aquele cara produz, ele é ativo. Ele é um diretor da empresa, ele é um pai de família, ele tem uma responsabilidade. Aquele cara quando morre, veja o prejuízo social que isso traz. Você investiu todo um processo, aquele cara detém, de uma hora para outra morreu. Sabe o que a cassino americano fez? Né?
não sei se Léo já contou essa história, o cassino americano, o cara tá lá jogando, vai lá no cassino, gasta 10 mil dólares, gasta 5 mil dólares, sei lá, se for da Lava Jato, gasta 100 mil dólares, né? E aí de uma hora para outra, aí ó, tá grampeado, viu, Léo? Fala da Lava Jato. Aí o cara bota a mão no peito, infarta e para. Aí o dono do cassino fez, vamos ser bonzinhos, vamos só... Não, eu não posso perder meu cliente. Esse cara me dá lucro de 50 mil por mês aqui. Ele não pode... Como é que a gente faz para não deixar ele morrer? Ele tem que continuar aqui. Ele não pode deixar morrer. Aí ele treinou a pessoa que dá a carta, a mina que serve a bebida, o segurança, todo mundo. Se ele parar, botar a mão no peito, você voa em cima dele, começa a fazer RCP, traz o desfibrilador, desfibrila. Taxa de sobrevivência em cassino americano em parada cardiorrespiratória. Sobrevivência, entre 50% e 80%. Tempo dependente. Aeroporto, a mesma coisa. O cara está ali circulando. O aeroporto de Chicago ele tem uma meta, assim, ó. De onde eu estou, no meu ângulo de visão, tem que ter um desfibrilador. Eu vou para ali, eu tenho que estar vendo um DEA. Eu vou para ali, eu tenho que estar vendo um DEA. E aí, assim, o aeroporto de Chicago colocou lá. Em 2 anos, 21 pessoas apresentaram para a cardiorrespiratória. Dessas 21, o choque foi indicado em 11. Choque indicado em 11. E dessas 11, 8 saíram conversando normal do aeroporto para o hospital. Funciona. O acesso rápido, uma boa compressão torácica, a desfibrilação precoce é o que tem, né, de fazer. Isso tudo é respaldo da literatura, que eu fui atrás, Sociedade Canadense, Americana, Sociedade não sei o quê, e não bastasse isso, a gente começou a fuçar lá em cima ao Ministério da Saúde para que tivesse uma legislação, e eu no pé. Nessa época eu estava como consultor do Ministério, tem que ter alguma coisa que normatize, que regulamente, que obrigue as pessoas a tratar o paciente de infarto. Então, em 2011, a gente conseguiu aprovar a portaria 2994, né, que institui, aprova a linha de cuidado, porque não é só o SAMU, não é só a UPA. Eu tenho que trabalhar desde a atenção básica, eu tenho que trabalhar os componentes de prevenção, promoção, controlar a hipertensão arterial, se é isso que faz. Então tem toda uma linha de cuidado, aprovando o trombolítico, colocando ele como medicação obrigatória. Ah, é caro. Aqui na portaria diz, então o Ministério vai dar o dinheiro para você comprar. E nem assim não compram. Né? Mas faltou um problema, porque nessa portaria tinha uma coisa dizendo que só pegava hospital, porque era a forma de ele remunerar via IH e tal. E o SAMU ficou de fora, a UPA ficou de fora. E eu... Joseph Klimber, que não desisto nunca, fiquei no pé até que em 2014 foi publicada a portaria que instituiu o uso do trombolítico no SAMU. Eu saí do Ministério agora, não estou mais como consultor, porque a próxima passo era UPA, entendeu? Mas assim, terminou com essas mudanças todas lá de Brasília doida, a gente saiu, a equipe nossa saiu do Ministério e não tem a portaria que regulamente o uso na UPA. Então o que a gente faz? A gente vai com o SAMU dentro da UPA e tromboliza. Né? É assim que funciona em Salvador. Aqui em Salvador, qualquer pessoa que infarte, se estiver dentro do HGE, que é o Hospital de Trauma, se estiver dentro do Hospital Roberto Santos, o SAMU, é isso? É acionado, vai dentro do Roberto Santos e tromboliza. Ah, mas não é minha responsabilidade. Não é minha responsabilidade o quê? Eu tenho um remédio lá, não tem quem faça. Eu posso ajudar, eu não vou dizer que não vou fazer. Não vou. Aí eu não tenho. A gente já foi até o hospital privado. Até o hospital privado. Ah, estava sem o trombolítico, vai fazer o quê? Primeiro eu salvo a vida dele, depois a gente discute a sua responsabilidade. Né? Então, assim, esse é aquele estudo que eu falei da França. Na França, eles conseguem fazer a abertura dessa artéria do coração em 1 hora e 42 minutos quando eu faço no SAMU. Quando eu deixo para abrir essa artéria e aplicar o medicamento dentro da emergência, esse tempo é 3 horas. Porque quem diz assim, minha cidade já fui em Palmas mesmo, o cara diz, mas não tem engarrafamento. Né? Então eu chego no hospital em 10 minutos, eu estou na porta do hospital. Entre chegar no hospital, quem tem vivência do hospital e você fazer alguma coisa, é um tempo. Quem já trabalha no SAMU, desce da ambulância, a senhora vai ali, o serviço social fazer a ficha. Mas o paciente está... Não adianta, eu vou prescrever aonde? Não tem nem registro, não vai fazer nada. Não tem nada, tem que ir ali fazer. Se não tiver ficha, como é que eu vou chegar na farmácia e dizer isso? Vamos dar para um paciente que não existe aqui no hospital, que o SAMU trouxe, que não sabe. Tem que ter a ficha. Aí vai, faz a ficha, vem com um papelzinho. Espera aí um minutinho que eu vou preparar o leito. Vou preparar o leito. Esse eletro feito no SAMU, não confio. Vou fazer outro para confirmar, né? Porque não é. Aí repete o eletro. Vou fazer uma radiografia. Vamos fazer exame. 1 hora. Em qualquer lugar do mundo é assim. Entre você chegar na porta do hospital e o paciente está recebendo o medicamento, é 1 hora. E isso equivale a uma mortalidade na França, nesse mesmo trabalho, que no SAMU é de 3%. Quando eu deixo para fazer esse remédio, só deixar 1 hora para fazer depois, 1 hora e 20 minutos, quase triplica a mortalidade. Então você vê quanto isso é tempo dependente. Né? E a gente partiu para uma coisa assim, então tá bom, então vamos fazer uma estratégia chamada fármaco invasiva. O que é? Eu faço a medicação e depois
eu pego e levo ele para fazer o cateterismo, porque a artéria já vai abrindo e é o tempo que eu chego lá e consigo fazer. E é o que a gente chama de estratégia farmacoinvasiva. Tem esse estudo que a gente tentou participar, fiz tudo, equipei, arrumei, fiz tudo. Só que assim, o paciente ele tem que ser separado em 2 grupos, um que vai para trombólise e outro que vai para cateterismo. Esse estudo, ele pegou 2.000 pacientes no mundo inteiro, eram vários lugares do mundo, para a gente olhar a paciente com até 3 horas de dor, quais eram os melhores resultados, se era usar o medicamento ou se era levar para a angioplastia. Tá? Então, esse trabalho trouxe um conceito novo que talvez muitos de vocês nunca tenham ouvido falar, chama abortar o infarto. Ouviu falar abortar infarto? Já vi aborto, um monte de coisa, né? Infarto. Se você for rápido o suficiente, né? Se você for rápido o suficiente, nesses pacientes até 3 horas de dor, e você conseguir abrir a artéria muito rápido, o coração não morre. Eu salvo o músculo cardíaco todo, o marcador de necrose, que é o que a gente usa, nem sobe, e o cara volta à vida normal. O primeiro paciente que a gente trombolizou, que a gente levou para o Hospital Santa Isabel, com 3 dias ele fugiu do hospital. Mas o que é? Ele deixou um bilhetinho assim, ó, tenho muita coisa para fazer, ele não está sentindo mais nada. E o pessoal ficava lá olhando ele, assim, mas eu não estou sentindo nada, eu tenho casa, tenho trabalho, tenho família, vou ficar na sua você está fazendo o que aqui? Não, porque o senhor fez a medicação, abriu a sua artéria, a gente precisa avaliar, mas não estou sentindo nada, foi embora. Funciona assim. Pra vocês terem ideia o que é o protocolo IAM, antes do protocolo IAM, um paciente infartado levava no Santa Isabel 15 dias internados. Depois do protocolo IAM, um paciente infartado leva 3 dias internado. Com o mesmo leito que eu atendia um doente, eu atendo a 5. Eu preciso construir mais hospitais, eu preciso fazer o meu trabalho melhor. Com o mesmo leito, ao invés de atender um, eu atendo 5. Né? Isso é gestão clínica. Né? Isso é você gerenciar o seu problema da forma adequada. Né? E a experiência nossa é exatamente isso. A Bahia é um estado enorme que não tem centro de hemodinâmica, só tem aqui em Salvador, 24 horas. Essa era a minha área de abrangência que eu tinha que dar uma solução, né? Que vai até São Francisco do Conde. Esse é o problema. 52% morrem aqui. Ó. A mortalidade de pacientes de infarto agudo, que foram 52% no pré-hospitalar. Então, isso não é um problema da UPA, isso não é um problema da cardiologia, isso é um problema nosso, da UPA e do SAMU, que é onde o cara bate na porta para dizer eu estou com dor no peito. Então, não adianta dizer que é a política do NECO, né? Não é comigo, não. Então, é nossa. Aqui é o que a gente partiu, né, foto antiga, Caetano aqui da central. Vamos identificar o TARM, ensinar ele de que, dor no peito, e assim, na urgência, se chegar um paciente que queda de moto com uma fratura exposta, com o osso para fora e um com dor no peito, quem é atendido primeiro? Infelizmente é a fratura. Calma, chegou um tiro, corre, para tudo que agora não vai atender, chegou uma fratura, um cara de moto. Esses não vão morrer, fratura exposta não mata ninguém, só se tiver um trauma associado. Mas o do infarto, se você deixar ele na recepção esperando com o conservatório, está morto. Precisa mudar esse conceito, nem tudo, porque é assim, né? O leigo, o cara que não tem uma especialização boa na saúde, no trabalho que ele faz, tem aquele ditado que diz assim, o que os olhos não veem, o coração não sente. O coração sente, viu? Eu não estou vendo a obstrução, mas o coração sente muito. Né? Então a gente precisa ter um olhar técnico, a gente é treinado, capacitado para não ser um leigo. Um leigo, ele vê a gravidade pela quantidade de sangue que está jorrando, e nem sempre é assim. Eu já atendi um paciente que tinha um cortezinho no dedo, estava ensanguentado da cabeça aos pés. Eu olhei, era um cortezinho, fiz um curativo e mandei para casa. Ao passo que tem pacientes outros que não têm uma gota de sangue e que morrem 10 minutos depois. Né? E a gente precisa ter esse treinamento. Então a gente partiu para treinamento e capacitação do SAMU. O conceito, né, de que nas 3 primeiras horas, cada minuto conta, esse aqui é um vídeo que não vai passar. E para esses pacientes, né, que é aquele do baterista de Ubá, para esses pacientes que não tem outra opção, a gente partiu para um programa de acesso público à desfibrilação. Então vamos distribuir desfibrilador para tudo que é canto. Aí a gente fez uma aquisição de alguns desfibriladores do SAMU de Salvador. Quantos? 250, né? Então a ideia é a gente colocar, hoje todas as unidades básicas de saúde, todos os CAPs tem, todos os CEL tem, toda a rede tem. A gente colocou aqui uma foto da estação Mussurunga e a gente treinando, colocando o desfibrilador em todos os lugares, estação Mussurunga, estação da Lapa, estação Guatemi, porque se o cara não tiver a sorte de ter dor e parar ali, eu tenho uns multiplicadores do bem que podem ir lá e acionar, né, e usar o desfibrilador e salvar a vida daquela pessoa. A gente comprou 1000 manequins de treinamento, que a gente treinou. Isso aqui não é uma foto do pessoal voltado para a Meca rezando. São policiais militares treinando RCP, entendeu? E a gente comprou 1000 manequins.
Junto com isso, a gente fez o projeto SAMU nas escolas, que funciona até hoje, desde 2009. Todas as escolas do município, do sexto ao nono ano, são treinadas e capacitadas em suporte básico de vida, com manequim inflável, com a equipe do Núcleo de Educação Permanente. A gente faz isso desde 2009. Já tem 8 anos que a gente treina no 8º e no 9º ano essas crianças, com uma maneira de, assim, existe alguma possibilidade de alguém ter uma parada, de alguém fazer uma coisa, porque assim, quando tem uma parada que a ambulância do SAMU chega, tem 2 parados, o paciente e o outro do lado olhando. E que a gente gostaria, a gente sabe que a chance dessa pessoa sobreviver é ter alguém fazendo RCP, é levar esse conceito de vocês para todo mundo. Devia ser uma matéria na escola. Eu tinha uma proposta boa, a gente ser obrigatório em academia, em vez de pessoa ficar abaixando, treinar assim, fazer, ó. Tem uma atividade obrigatória nas academias, treinar, fazer RCP, né? Então, é uma ginástica, né? É uma ginástica. A gente traz aqui os desfibriladores que a gente usa, a gente descarrega, analisa os dados, né, e vê se aquela compressão que o profissional está fazendo é efetiva, se ele precisa ser retreinado. Esse daqui é um caso de um paciente que a gente atendeu lá pelo SAMU de Brotas. O cara de 20 e poucos anos de idade, estava jogando futebol, perdeu a consciência, e aí o SAMU chegou, fez uma RCP adequada, desfibrilação, a gente avalia o ritmo dele, uma fibrilação, choque, e uma semana depois ele deu uma entrevista aqui na estação Mussurunga, de que ele passou mal, o SAMU chegou, deu uns ideias nele e ele ficou bom, entendeu? Para dar o diagnóstico de infarto, já que o médico não queria fazer o diagnóstico, achava que a ECG era muito difícil, a gente implantou telemedicina. Primeiro, botei um computador dentro, que era o que a gente tinha na época, depois passamos para notebook, e hoje o próprio equipamento ele transmite via Bluetooth para o celular da equipe o equipamento. Né? E, finalizando, a ideia inicial assim, veio do vizinho lá do meu pai, que infartou e que chegou no hospital daqui da rede metropolitana, fez o diagnóstico, a telemedicina deu o diagnóstico, está com infarto de supra, de D1, V1, V2, V3, um infarto extenso. Aí a médica fez o quê? Ó, o senhor está com um probleminha no coração, tá? O senhor está aqui, o senhor vai procurar um cardiologista. Ele deu alta. Deu alta. E aí eu fiquei aquela pensando assim, meu Deus, o que é que acontece com esse povo que está infartando quando chega nas unidades? E tinha essa empresa da telemedicina. Aí eu virei para o seu Jacques, que era o dono da telemedicina, e disse, tem como o senhor me avisar quando chegar algum eletro aqui de alguém que esteja infartando? Posso. Como é que você faz? Você manda um SMS para o meu celular. Então ele mandava um SMS para mim, chegar na minha mão e disse, e agora? Agora tem uma pessoa infartando. Será que vai morrer? E aí veio a ideia da gente montar a questão do grupo do protocolo IAM mesmo, né, que era um grupo de estudantes de medicina, que cada um, Léo fez parte desse grupo, né, de que eram 7 estudantes e cada um ficava de plantão um dia. Né? Então essa mensagem não dava dar conta de tudo, chegava nele. E qual é a função qual é a função? Porque hoje está institucionalizado, teve um concurso agora, tem 14 internos fazendo isso. Quando chega essa informação, ele tem uma missão. Né? São praticamente assim, dos caçadores de infarto. Ele tem um paciente infartado, eu ligo para a unidade, procuro saber que hora começou a dor, quais são as medicações que ele tomou, ocupa essa responsabilidade de tratar esse doente é minha. Se eu vou conseguir vaga, de lá para cá, a gente conseguiu, no princípio era só a Nanéria, hoje a gente depois conseguiu o secretário contratualizar o Santa Isabel, hoje a gente tem direito de levar 20 pacientes por mês para o Santa Isabel para fazer a angioplastia primária, e não era suficiente, a gente conseguiu esse ano botar o hospital português, então tenho mais 10 pacientes mês no português, então tenho pelo menos na rede conveniada 20 pacientes fora o Ananeri. E a gente consegue trazer todo esse processo de trabalho utilizando essa ferramenta aqui que chama Telegram. Hoje, esse grupo do Telegram, que a gente usa ele muito no SAMU para fazer as nossas operações. Então, quando tem um paciente, joga aqui na rede, aí tem todas as UPAs, todos os médicos intervencionistas do SAMU, os reguladores do SAMU. Então, tem 3 cardiologistas hoje que ficam 24 horas por dia e que dão resultado. Tem horas que dá vontade de dizer assim, vai dormir, Poliana. 3 horas da manhã, sábado, domingo, feriado, ela está ali, ó, o tempo inteiro, orientando, acompanhando, brigando para a gente conseguir botar o paciente para dentro e salvar a vida das pessoas. Né? Então, esse grupo Telegram, o próprio hemodinamicista, o cara que faz o cateterismo, ele bota o resultado, ó, essa artéria estava envolvida assim, 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 foi isso, o paciente conseguiu abrir a artéria, não conseguiu. Então, é um grupo que tem 180 pessoas hoje que trabalham aqui, tá a doutora Alessiane que vai estar aí daqui a pouco, o seu Jacques, que era o dono da telemedicina, os internos iniciais que começaram o trabalho, esse coisa aqui, a gente publica muito, porque assim, infarto ou acarajé tem um fator de proteção ou de risco para o infarto? Não sei, a gente termina usando dados de fora. Será que na cultura local nossa a gente tem mais risco, menos risco? Será que então a gente pega esses dados que a gente faz e publica muito. A gente já teve artigos publicados
na literatura, congresso, já ganhamos com um prêmio. Esse prêmio aí foi o melhor trabalho do Congresso Interamericano de Emergências em Buenos Aires. Já ganhamos prêmio nos melhores trabalhos do Congresso Baiano de Cardiologia, Norte-Nordeste de Cardiologia. Tivemos artigo publicado na revista Circulation, que é a revista mais importante de cardiologia do mundo, aqui, ó, Redes Integradas de Tratamento ao Infarto, a experiência de Salvador, Bahia, Brasil. O editorial da revista foi dizendo que como com a simples organização da rede a gente conseguiu ter um resultado adequado, né? Então, assim, essa era a rede que a gente usava, das portas de entradas, então a gente mapeou aonde o paciente que infarta, ele procura essas portas de entrada. Então a gente botou um sistema de monitoramento de dor torácica, juntamente com o SAMU, obviamente, né? E o fluxo do processo de trabalho é assim, uma vez que identifica, o pessoal da telemedicina entra em contato, vê se o paciente está na janela, que pode usar a medicação ou ir para a angioplastia, aciona o SAMU, e que o SAMU vai. Se tiver lugar para onde levar de angioplastia, o SAMU já leva, se não tiver, ele tromboliza, seja onde estiver. Mas eu tenho que tratar o doente, eu tenho que salvar aquela vida, né? Então, esse é o resultado do nosso trabalho. Com isso, a média de pacientes que a gente atendia por semestre, esse foi um trabalho que foi objeto da tese do Dr. Nivaldo, apresentada no Congresso Americano de Cardiologia da American Heart em 2015, né, a gente mostrando, ó, no primeiro semestre de 2011, 103 pacientes, 117, e com isso a gente conseguiu, essa é a curva de mortalidade de semestre a semestre, de 2011 até 2013. Então a sobrevida de 2013 é essa amarelinha, a sobrevida que era em 2011 é essa azulzinha. O quanto a gente reduziu de mortalidade, a mortalidade em 30 dias que antes ainda era maior ainda, porque quando a gente começou a registrar mesmo foi em 2011, mas chegava a 50% antes desse processo de organização. Já em 2011 era 20% e em 2013 7,5% e certamente hoje está bem menor, que a gente está preparando para publicar um novo trabalho. Então, você multiplique pela quantidade de pacientes que a gente atende, quantas vidas a gente salvou, que morreriam na UPA, morreriam no meio da rua, morreriam dentro da ambulância do SAMU e a gente consegue salvar a vida deles, né? Então, efetivamente, o que a gente conseguiu foi uma redução da mortalidade e não só redução da mortalidade. Mesmo os que sobrevivem, eu consigo dar uma qualidade de vida melhor porque eu salvo o coração deles, né? Efetivamente, a gente está num processo hoje que é o Persiste, né? O Persiste que é um programa novo, que a gente fez o Resiste, que era aquele estudo até 2013, e agora a gente está coletando dados para mostrar quantas intervenções, a utilização da rede social Telegram, que naquela época era SMS, não tinha. Então, esse processo de comunicação, quanto a gente conseguiu reduzir mais ainda a mortalidade. Cadê o... Essa daqui é um histórico, para encerrar, né? É o último slide. É uma história para vocês terem ideia o que é que pode acontecer. Esse é uma médica que estava de plantão na UPA, o marido dela me ligou e disse, ó, minha esposa está com dor no peito. 47 anos de idade. 47 anos de idade. Aí infartar, 47 anos de idade, mulher, assim. Ela disse que ia pegar o carro dela, que estava na UPA de escada, e ia para a Aliança. Aí o enfermeiro que estava lá de plantão disse, você não vai não. Dor no peito, sair para dirigir, não vai não. Espera que eu vou fazer um eletro antes. Fez um eletro, viu que ela estava com um infarto com supra. Aí ela se assustou. Não? Então eu vou para o subúrbio, que é mais perto. Esse não vai a lugar nenhum. Acionou a ambulância do SAMU, a gente conseguiu chegar lá em 8 minutos. A médica nossa, que foi uma das internas, que já era médica do SAMU, mas que tinha sido interna da primeira equipe do protocolo IAM, enquanto eu estava fazendo as contraindicações para ver se podia usar ou não a medicação, ela evoluiu para parada cardiorrespiratória. Né? E aqui está que foi chocado, né? Choque 200 joules, e depois do terceiro choque ela volta ao ritmo sinusal com pulso. A gente conseguiu articular, em poucos minutos ela estava dentro da sala de hemodinâmica e saiu de lá conversando, como se nada, e vive, está bem hoje, sem nenhuma sequela, sem nada, a atividade dela normal. E isso a gente fez para ela, mas a gente faz isso para ilustres desconhecidos. Né? Pessoas que todo mundo se envolve, quando vê, tá todo mundo brigando, ninguém sabe o que é. Tá brigando porque é parente do amigo, do vizinho que pediu, do vereador, não tem nada. Não existe isso no SAMU, assim, é uma vida, a gente enxerga vidas no SAMU, corações a serem salvos, e é esse o nosso trabalho, né? E que a gente continua sempre aprimorando, trazendo novos desafios, né? Como incorporar a atenção básica, como capacitar as portas de entrada, e esse aqui é assim, o nosso caminho à frente, né? Esse slide eu fiz tem pouco tempo, porque todo mundo chegar, já está ótimo, já está bons resultados, não. Tem uma frase de Oswaldo que diz assim, quando vocês acharem que vocês estão bem, está na hora de melhorar. Né? Então a gente está sempre evoluindo, sempre buscando novas soluções para aqueles problemas que eu falei no princípio. Né? Então basicamente o protocolo IAM é isso aí, são meus filhos, né? Ali a minha filhinha, a samuzeira mais nova, com 4 horas de vida já estava pronta para o plantão, 4 horas de vida. E o de cá é o Ivan Neto, que tem 3 anos agora ali, já com o macacão da Força Nacional para qualquer catástrofe, ele já está preparado também. Obrigado a vocês.
Bom, Ivan, muito obrigado. Olha, ele deixou aqui número de telefone e e-mail, então se vocês quiserem tirar alguma dúvida, entrar em contato com o Dr. Ivan, fiquem à vontade. Eu estava falando com eles que tem cidade no interior que não tem DEA. E aí muitos alunos dizem assim, mas eu não vou pedir o DEA porque não tem DEA. Aí eu falei da importância da gente implementar a cultura antes de ter o recurso. E eu lembro que no protocolo IAM, quando eu entrei, quando eu fui um dos internos, a gente recebia aqueles elétricos com infarto gigantesco. A gente ligava para a unidade, porque nós somos caçadores de infarto, e quando a gente chega lá, a gente, olha, tem um paciente aí que está infartando e eu estou ligando para ver se a gente remove ele com o SAMU. Você pode me passar alguns dados? Ah, não, senhor. Proibido. Sigilo, não posso passar dados. Então o protocolo já estava funcionando, já estava salvando vidas, mas ainda tinha profissionais que corretamente não sabia e não queria passar. Então até essa cultura ser implementada, hoje as pessoas, quando tem um infarto em Salvador, automaticamente eles mesmos já correm atrás porque já sabem do protocolo. Até essa cultura ser implementada de verdade, demorou quantos anos? Estamos ainda tentando mudar, porque vocês chegam sempre profissionais novos no mercado. Chegam sempre profissionais novos no mercado e tem gente que chega na UPA que não sabe do protocolo, é infartado assim, aí tem que... Sabe, é uma coisa que não vai parar nunca, né? A gente já está sempre gente nova e o que a gente está trazendo isso agora é para dentro da academia, esse conceito. Ou a pessoa tem que sair informada com esses conceitos. Mas é um trabalho que, assim, tem determinadas coisas que não é um trabalho isolado, é um trabalho contínuo. E uma situação muito interessante que eu vivi nesse protocolo era o seguinte, imagine você, um paciente entrou na UPA, o médico solicitou um eletrocardiograma, que a equipe de enfermagem foi fazer, esse eletrocardiograma ia direto por internet para a telemedicina, o cardiologista dava o laudo, voltava com o Supra, eu como interno recebia no celular, ligava para a unidade para tentar remover o paciente, o médico não tinha visto ainda o eletro. Não, já teve a oportunidade da ambulância do SAMU chegar, dizer, onde está o paciente seu José da Silva? Aí o médico olha assim, o que vocês estão fazendo aqui? Ah, sim. Não, a gente veio aqui para pegar um paciente infartado. E ele está infartando, né? O pessoal não tinha a menor ideia que o paciente estava infartando, sendo que toda a equipe do SAMU já sabia. Olha que coisa incrível. E isso, gente, é o quê? É uma ideia colocada em prática. Imagine você uma ideia dessa que não seja colocada em prática. Porque faltou motivação, porque faltou coragem, porque faltou atitude. Olha que pena deixar morrer uma ideia como essa. E o que é que faz uma ideia como essa se tornar realidade? Empreendedorismo. Empreendedorismo pessoal. Fazer acontecer. Quando você tem uma boa ideia, vai lá e faz acontecer. Você encontrou alguma dificuldade para implementar esse processo? Todas. Gestor público que pede alguma vez? Não tinha um remédio, o hospital não queria receber, a equipe do SAMU era contra, ninguém entendia porque eu estava me metendo nisso. E assim, mas você é maluco, você disse nada a ver com você. Eu digo, tem sim, minha função é salvar a vida, eu estou fazendo o que eu posso para poder fazer. Então o que puder fazer, eu vou fazer. E não, até hoje não encontra. Até hoje, eu estou passando um processo agora que um dos hospitais aí resolveu fechar a porta, e eu já fui para o Ministério Público, eu já dei queixa, já falei com o secretário de saúde, eu disse, é um absurdo, não, nunca, para nunca. Né? Assim, e eu continuo. Eu acredito e eu continuo. E mais uma vez, muito obrigado por tudo. Obrigado mesmo. Tá bom? Bom curso pra vocês. Vamos lá, Alan e Thiago.